Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, no horário que você for assistir aí, que Deus abençoe. Professor Itamar Esperanto, nós vamos começar o curso da Lei 14.133, que é a nova lei de licitações, tá? Nós vamos abordar os principais tópicos que são cobrados. A lei ela tem quase 200 artigos. A apostila está completa aqui na plataforma, completa, bem explicadinha, detalhe por detalhe. E aqui nas videoaulas nós vamos abordar aquilo que é mais cobrado. Foca aqui, leia a apostila com bastante atenção e foca aqui na videoaula que você faz uma excelente prova na parte de lei de licitações, tá bom? Vamos para cima? Vamos. Licitações, curso completo, professor Itamar Esperanto. A primeira coisa que nós temos que entender sobre licitação é a sua previsão constitucional. Quando a gente estuda direito constitucional lá, não é aula de direito constitucional, mas nós temos que falar da Constituição. Em direito constitucional, a gente estuda a famosa pirâmide de Kelsen, que é a hierarquia das leis. A Constituição está no topo, que é a principal lei do país. Depois vem leis ordinárias, leis complementares e assim vai. Por que nós estamos dizendo isso? Porque para uma lei existir, ela tem que estar prevista na Constituição, tá? E veja o que diz o artigo 37 da Constituição. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o famoso LIMP, né? E o artigo 37, que é o caput, que é o corpo, é o coração da lei, ele traz esses princípios, o famoso LIMP que a gente estuda. E traz, acho que, 22 incisos, que fala cada um de uma característica. O inciso 2 é sobre o concurso público, o inciso 11 é sobre o teto remuneratório, e o 21 fala sobre a licitação. É a previsão constitucional lá. Ressalvados casos especificados na legislação, que nós vamos estudar esses casos especificados também, que está dentro da lei de licitação. As obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação. Licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Muita atenção aqui, que a isonomia é um dos princípios, tá? Com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, quando ele colocou aqui nos termos da lei, quando o Constituinte colocou aqui nos termos da lei, ele autorizou que se publicasse uma lei de licitação. Tá? Mas, professor, a Constituição é de 1988. Só agora que publicaram a lei de licitação, não. Tá? Teve, antes da 14.133, teve a lei 8.666, é isso mesmo, de 93, que vigeu, né, que ficou vigente até 2021. Na verdade, até 2023. Porque teve 2 anos para se adaptar. Tá? Então, a Lei 8.666 foi essa lei que foi publicada após a Constituição. Depois, no dia 1º de abril, não foi mentira, tá? 1º de abril de 21, foi publicada a Lei 14.133, que revogou a 8.666, a 10.520, que era a lei do pregão, nós vamos falar sobre elas, tá? Então, a Lei 14.133, ela está vigente desde o dia 1º de abril de 2021, tá bom? Então, vista essa parte constitucional, tá onde mesmo, galera? Artigo 37, inciso 21 da Constituição. Vista essa parte, nós vamos entrar direto na lei para entender a abrangência. Aonde se aplica a Lei 14.133? É qualquer instituição que pode usar a Lei 14.133? Qual ente federativo pode, qual ente não pode? Uma sociedade de economia mista, como a Caixa Econômica, pode usar a 14.133? Uma Petrobras, que é a sociedade de economia, pode. Um porto, por exemplo, o Porto de Paranaguá, pode usar
a Lei 14.133, nós vamos ver tudo isso. Isso aqui é muito cobrado, que é a abrangência. Está no título 1, Disposições Preliminares, capítulo 1. Dá logo ler. É o coração, já é o início da lei. Está no artigo 1º. Olha lá o que diz a lei no artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação. Tá? Então, visto que a Constituição autorizou a publicação da lei, a lei está aí. É uma lei nova, atualizou muita coisa, porque assim, ó, a Lei 8666 já tinha quase 30 anos, estava muito desatualizada. Ainda era uma lei que levava em conta o valor para poder saber se era concorrência, se era pregão. A 14.133 não trata de valor e nós vamos ver isso, tá? Esta lei estabelece normas gerais de licitação para as administrações públicas direto, olha lá, ó, autárquica, fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E abrange, olha lá, o Legislativo, o Judiciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e os órgãos do Poder Legislativo dos municípios, quando no desempenho de função administrativa. E 2, os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Agora, repare que nós deixamos em vermelho lá, não são abrangidas por esta lei as empresas públicas, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias. Professor, o que é uma subsidiária? Nós vamos falar com calma, tá? Elas são regidas por essa lei, ó, 13.303, de junho de 2016. O que é a lei 13.303? Recente, há 10 anos atrás, quando explodiu a questão da Lava Jato, lembra? Que a presidente Dilma foi impeachmentada, o Temer assumiu, constatou-se muita corrupção na Petrobras, que é uma sociedade de economia mista. E naquela época o Congresso correu para publicar essa lei que rege as licitações nas empresas públicas e na sociedade de economia mista. Tá? Mas o que eu queria falar para você primeiro, em resumo, as normas gerais de licitação, ela se aplica à administração direta, autárquica e fundacional. O que é autárquica? É de autarquia. Quando a gente estuda direito administrativo, a gente estuda lá que existe administração direta e indireta. Embora a autarquia pertença à administração indireta, ela é regida pela Lei 14.133. Quem é regido pela Lei 13.303, que rege a Sociedade de Economia Mista e as empresas públicas, são aqueles órgãos públicos que exploram atividade econômica. Se explorou atividade econômica, leva isso para a tua prova. Não é regido pela Lei 14.133. Por exemplo, a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, ela tem uma subsidiária, que é a Transpetro. A Transpetro também é regida pela 13.303, porque é o que diz aqui, ó. Tá vendo? Grifar aqui. Não são abrangidos por esta lei as empresas públicas, a sociedade de economia mista e as suas subsidiárias, tá? Então, vamos pegar numa prefeitura, ó, administração direta, uma prefeitura qualquer, vamos falar, prefeitura de São Paulo, administração direta. Algo autárquico lá em São Paulo. A Previdência, com certeza, o Instituto de Previdência de São Paulo é uma autarquia da administração indireta. E fundacional, uma fundação qualquer, uma fundação pública. Tá? Deve ter alguma fundação pública em São Paulo que eu não conheço, eu sou da Baixada, mas... Então, a administração direta, ok. A mesma forma, o que ele fala aqui? Os órgãos do Poder Legislativo e Judiciário da União, né? Vamos tratar de município por enquanto. Aí no município, o que é a Câmara também vai... A Câmara de Vereadores vai ser regida pela 14.133, tá? Agora na União vai ser, né, todo o Executivo, que é a Presidência da República, todo o Legislativo, que é o Congresso, e todo o Judiciário. Então, isso é administração direta, tá? Governo Federal.
o Executivo, Presidência da República, o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, e o Judiciário, todo o Poder Judiciário, desde o Supremo Tribunal até CNJ, o TRT, TST, tá? Toda essa administração direta autárquica e fundacional, por exemplo, no governo de estado, por exemplo, no governo do estado de São Paulo, administração direta, governo, algo autárquico, por exemplo, uma autarquia de São Paulo, se eu não me engano, acho que é o MASP, Museu de Arte de São Paulo, uma fundação de São Paulo, não vou lembrar o nome agora, mas existe, tá? Da mesma forma, a ALESP, a Assembleia Legislativa, é regido pela 14.133. Tranquilo? Então, tratou de administração direta, que é o governo, o executivo, o legislativo e o judiciário, que é mais a nível federal, eles são regidos pela Lei 14.133. Quando que não são? Quando são empresas públicas, por exemplo, eu coloquei aqui o Porto de Santos é uma empresa pública. E a Sociedade de Economia Mista, a Caixa Econômica Federal. E suas subsidiárias, que nem eu falei. Da Petrobras tem a Transpetro, né? Que trata do transporte do combustível. Perdão. Café da manhã logo cedo aqui tá dando... E assim, o artigo 1º também da 14.133 prevê a sua aplicação aos fundos especiais, né? O que é um fundo especial? É uma dotação de recurso direcionado a uma finalidade específica. Por exemplo, quando você é mutuário de um órgão de previdência, seja ele municipal, estadual ou municipal, a tua contribuição vai para um fundo de previdência. Esse fundo de previdência pode ser considerado um fundo especial, porque tem uma finalidade específica. Qual é? Prover a sua aposentadoria, tá? Então, como diz a lei, esse fundo especial, esse fundo de previdência, por exemplo, também será regido pela 14.133. Mas, professor, como assim regido? Me dá um exemplo de no que eu posso fazer uma contratação pela lei 14.133 para um fundo especial? Eu te dou. Digamos que o atual momento que nós vivemos é onde a população envelhece cada vez mais, graças a Deus. Eu mesmo vou viver 150 anos. Então, eu posso contratar um órgão, uma empresa, para falar, eu preciso fazer um estudo atuarial é relativo à idade, a cálculo, para saber se o que eu tenho no meu fundo de previdência vai conseguir arcar o salário, os proventos dos aposentados até 2050. Eu posso contratar essa empresa pela Lei 14.133. Entendeu a função? Aqui, ó, esse fundo especial... Existem vários, tá, galera? Mas esse fundo especial, geralmente de fundo de previdência, é regido pela Lei 14.133, tá? Tá vendo? Assim, não é o ente que faz do fundo que faz a licitação, mas o ente encarregado de gerir o recurso. Por exemplo, Caixa de Previdência de município está autorizada a contratar uma empresa para fazer estudo atuarial. Tranquilo até aqui, galera? Tranquilo, né? Aí uma questão, ó, já vamos fazer uma questão lá, vamos treinar, tá vendo? Questão de 2025, Prefeitura de Monte Alegre de Minas. Agente de administração. De acordo com o artigo 1º da Lei 14.133, nova Lei de Licitações e Contratos, suas normas gerais de licitação e contratação têm aplicação obrigatória e direta para qual dos seguintes grupos de entidades e órgãos? Somente as empresas públicas e sociedade de economia mista? Não. Nós vimos que isso aqui é 13.303, a lei que rege, não é isso? B. Órgãos do Poder Judiciário exclusivamente. Toma cuidado com exclusivamente, tá, galera? Não. Também não. Apenas a administração. Toma cuidado com apenas também. Apenas a administração pública direta da União, não. A administração pública direta, as autarquias e as fundações da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. É o gabarito,
Detonei na prova e fui nomeado. Tá? Mais uma questão. Tem que fazer questão. Se a gente não fizer questão, a gente não chega. Por quê? A questão é o que te mostra onde você precisa aprimorar. Se você está bem, se você está mal, se você está médio. Essa é de 2026. A Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei número 14.133 de 2021, tem como objetivo princípio, que é principal, né, a garantia da transparência, da isonomia, que é a igualdade, e da concorrência justas nas contratações públicas. Considerando exclusivamente o disposto no seu artigo 1º, essa lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, das empresas públicas, aqui já para. Viu empresa pública e sociedade de economia mista vamos lá, tu já está craque, 13.303, não é 14.133. B, as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, das empresas públicas, também, que é 14.133. C, as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, abrangendo os órgãos dos poderes legislativos e judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do poder legislativo dos municípios quando no desempenho de função administrativa, assim como os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou diretamente pela administração pública. Gabarito C. Eu não trouxe o D e o E porque as questões, os itens são muito grandes, tá? Então, se o Judiciário do Estado, por exemplo, o TJ de Minas Gerais, quer fazer uma licitação, ele vai usar 14.133. O município não tem judiciário, tá, galera? Por isso que ele fala aqui, ó. Tá vendo, E judiciário, para você nunca mais esquecer. E judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal. O Distrito Federal também tem judiciário. Só quem não tem judiciário é o município. A União tem o judiciário, né, que são os tribunais, geralmente os tribunais superiores, e os estados têm os tribunais comuns, os tribunais de justiça normal, que são os TJ. Então, o TJ de Minas, o TJ São Paulo, o TJ Ceará, o TJ Maranhão, são regidos. Só quem não é regido por essa lei são as empresas públicas, sociedades de economias mistas e suas subsidiárias. Gabarito C aí, que nem nós apontamos, tá vendo? Nós vamos encerrar aqui essa aula, para não ficar muito longa, e já a gente já volta com a aula 2, que vai falar sobre a aplicação dessa lei. Onde que ela é aplicada? Quando que eu posso aplicar? Para comprar o quê? Tá bom? Bye, bye, toma uma água, um café, até daqui a pouco. Grande abraço.